Abra o teu coração para a palavra de Deus. Sabe, Deus sempre nos mostra, né? Cada um de nós nos prova, não só da sua existência, mas do seu amor, do seu cuidado. Quantos têm provado do cuidado e do amor de Deus? Amém? Mas uma das coisas que mais me impressiona, eu como pregador da palavra, professor do reino, pastor, uma das coisas que mais me impressiona é o cuidado de Deus de dar o alimento para o povo. O Senhor disse lá no Salmo 23, né? Que é o nosso pastor e nada nos faltará. E tem um momento lá naquele salmo que diz: Ele nos guia para pastos verdejantes. Diga comigo, quem nos dá o alimento da palavra é Deus. Diga Jesus. Isso é verdade. É por esse motivo que eu vou dar um pequeno testemunho antes de começar, para que você perceba o cuidado de Deus e você sintonize o seu coração com os seus ouvidos espirituais da palavra. Amém? De ontem para hoje a gente teve um dia meio corrido e ontem à noite eu tentei dormir, não consegui dormir. Acho que eu dormi por volta de 2 horas só a noite toda. E eu tinha me comprometido e queria e estava com desejo de ir hoje de manhã para a escola do ministro, e o bispo Guto estava lá. E assim eu fiz, fui com o pessoal, a gente foi e voltamos. E eu estava tão cansado, eu disse: rapaz, eu vou dormir, mas o Senhor vai prover a palavra, eu não sei como, mas Deus. E o que acontece é que eu dormi um pouco, né? Não muito, mas por volta de 1 hora. E aí acordei para me preparar para vir para o culto. E comecei a orar em línguas e tal, e nada de palavra. E aí eu cheguei e disse para a família lá que eu estava saindo, eu ainda não sei o que pregar. E ela disse: isso não é novidade, não. Aí eu disse para ela: mas tem dias que parece que é mais apertado, irmão. E hoje era um daqueles dias. E eu vesti a roupa e saí para cá sem ter o que dizer. Deus com certeza sabe, mas eu não sabia. De maneira que eu vim, fui lá para trás dos gabinetes, e lá Deus me deu a palavra. Então você pode ter certeza que está quentinha, se eu não for agora. Não tem nem de se contaminar com nada, nem achômetro humano, tá? Veio direto do trono. E aí eu fico impressionado como Deus dá tudo assim. Eu estou dizendo isso para que o teu coração se sintonize e veja que é Deus mesmo que cuida da tua vida. Amém? Cuida da minha e cuida da sua. Para que você valorize os momentos em Deus, valorize essa palavra, valorize esse momento que você está aqui nessa noite. Tá? Valorize e tem mais. De acordo com o teor dessa palavra, você também vai valorizar o que você faz, trazendo pessoas para cá. Amém? Então abra o teu coração para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que mandou essa palavra para mim e para vocês. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o 16. Efésios 4. Então, você já deve ter ouvido muito esse texto, principalmente se você fez o remo ou está fazendo o remo. Mas preste atenção num detalhe aqui nesse texto. Efésios 4. A partir do 4, vamos, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
Um só Deus e Pai de todos, o qual é Pai sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, se não também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Preste atenção a partir daqui, olha só. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Diga comigo, seguir a palavra em amor. Então, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E agora preste atenção aqui, ó. De quem todo o corpo, que corpo é esse? Diga o corpo de Cristo. Diga a igreja. Então, de quem todo o corpo bem ajustado, ele está falando uma igreja bem ajustada e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Mas preste atenção, o teor do texto aqui, resumindo, é que Jesus, quando subiu às alturas, ele distribuiu dons aos homens, mas aqui não são só os 5 dons ministeriais, são os dons. E aí, ele fala especificamente sobre os 5 dons ministeriais, né? Mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. E aí ele diz que isso surgiu para que a igreja seja edificada, seja ajustada, para que a igreja cresça. Mas aí ele diz uma coisa: esse crescimento é de acordo com a justa cooperação, com o auxílio de toda junta. Diga junta. E aí a pregação que Deus deu, o ensino, o que Deus tem para falar nessa noite, está em cima dessa palavra, junta. Porque se for uma coisa que eu ficava, junta, o que é a junta? Porque junta a gente sabe, junta, né? No joelho, E eu fui ver no original, agora, 5 minutos atrás, quando Deus deu toda essa pregação que você vai ver. Eu fui ver que no original, no grego, é a palavra rafê, que significa conexão. E aí o Espírito falou: quero que você fale sobre conexões. Conexões. Deus trabalha com conexões. Amém. Toda a Bíblia está cheia de conexões. O que é uma conexão? Sabe aquela propaganda de uma empresa aí de tubos e conexões, fulano de tal? Sabe disso? A conexão na hidráulica são aquelas ligações de um cano com o outro, não Deus mar, acho que Deus mar, isso ali. É a conexão entre um cano e outro. Então o cano leva a algo, mas às vezes você tem que fazer uma curva, uma divisão para outro cano, então tem que ter uma conexão. Então, um cano leva algo para uma direção e depois você tem que fazer uma conexão para ligar com outro cano que leva algo. Hoje nós estávamos lá na aula e o bispo disse aquilo que a gente tem falado aqui.
mas o encanamento é caro. E aí eu me lembrei, o encanamento para fazer algo, mas há também as conexões. Então, o encanamento para termos o culto hoje custa caro, mas existe uma conexão para funcionar também no reino esse salão. Existe uma conexão para a gente investir em obras, em outras obras, em evangelismo, missões, etc. Então, há conexões. Deus trabalha com conexões. Você sai de um avião, pega um avião para o Nordeste, você vai parar lá no São Paulo ou em Brasília, e você vai ter que pegar uma conexão, que é o quê? Pegar um outro voo que vai para outro lugar. Mas veja, embora os destinos sejam diferentes, os propósitos sejam diferentes, é necessário que haja uma conexão, uma ligação entre os destinos diferentes, os propósitos diferentes. Embora o que passa por dentro deles é a mesma coisa. No caso de encanamento é a mesma água. No caso de conexões de aviação são os passageiros. No caso da igreja, são as pessoas, é uma unção do Espírito Santo. Mas são necessários conexões. Se liga aqui, em nome de Jesus. São necessários conexões. Deus trabalha com conexões. E aqui esse texto está dizendo que esse crescimento é segundo o auxílio de cada conexão. E você vai ver que a Bíblia fala de muitas conexões. Vamos lá para Êxodo capítulo 3, versículo 1. Louvado seja o Senhor. Vamos dar alguns exemplos de conexões assim, tá? Êxodo 3, 1 em diante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Lembra da canção que a gente cantou agora? Eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, e o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Presta atenção nesse versículo que nós lemos agora, que ele diz: por isso desci. Diga: Deus desceu. Versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Deus, e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que é que eu lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Para aqui. Eu disse que o versículo 8 diz que Deus disse que desceu. Você disse comigo: Deus desceu. Tá bom, Deus desceu.
Deus estava na sarça, Deus estava falando com Moisés, mas o povo tinha clamado por livramento. E o que é que Deus fez, apesar de ter descido à terra? Ele levantou uma conexão. Moisés. Amém. Digo, Moisés é uma conexão de Deus. O encanamento do céu tinha que encontrar o propósito do encanamento aqui na terra. E Deus levantou uma conexão entre ele e o povo. Moisés. Lá na frente você vai ver que Deus fala face a face com Moisés. E quando questionaram até, Moisés aqui é a conexão de Deus, e aí Deus veio e trouxe um juízo, porque estavam questionando a decisão de Deus de levantar uma conexão. E Deus também é duro quando se questiona as conexões de Deus. Moisés, uma conexão. Nós vemos tantas conexões na Bíblia, especialmente no Velho Testamento. Quem lembra da pregação da semana passada, falamos da diferença entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. E na Velha Aliança, Deus levantava conexões entre o povo e os profetas. Amém? E sacerdotes era uma conexão para trazer a oração do povo, mas a conexão da manifestação de Deus na terra eram os profetas. Os profetas traziam Deus ao povo, faziam a conexão entre Deus e o povo. Eram os profetas. O Espírito vinha sobre os profetas, e porque o Espírito vinha sobre os profetas, havia uma conexão entre os profetas e o povo. Vamos lá, João 3,16. Passado o tempo dos profetas, passado o tempo em que as conexões eram levantadas, especialmente dos profetas, nós vemos o despertar da nova aliança, como nós falamos na semana passada. E aí o que é que acontece? Deus trabalha com conexões, levantou Moisés e tantos profetas. Falei Moisés é considerado o principal, o maior de todos os profetas da Velha Aliança. Ele e João, João Batista. Veja só, e aí surge Jesus. E a Bíblia diz aqui, o próprio Senhor Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus queria distribuir a vida eterna para os homens, mas Ele levantou o quê? Uma conexão. Jesus. Ele simplesmente não trouxe para os céus, deu uns trovões e diz, eis que vos digo, agora vou derramar da minha vida eterna. Não, Ele simplesmente levantou uma conexão. Jesus. Jesus é a conexão entre a velha aliança e a nova aliança. Por isso que dissemos na pregação da semana passada, você tem que meditar no Velho Testamento, apontando para o Novo, sabendo que Jesus é a conexão. Jesus é a conexão entre a velha aliança e a nova aliança, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Não sei se você se lembra, mas eu iniciei a pregação da semana passada dizendo que toda e qualquer pregação e ensino só tem razão de ser se for para exaltar a pessoa de Jesus Cristo através da sua palavra. Porque a pessoa de Jesus Cristo é a conexão entre Deus e os homens. Deus sempre vai exaltar, qualificar e honrar a conexão. Por isso que Deus honra a unção. E quem vai contra a unção se prejudica. Porque a unção, que é um óleo, é como se fosse, se você vai fazer um encanamento e fazer aquela conexão, quantos trabalham aqui, mesmo assim de forma em casa, artesanal, quantos aqui já trabalharam ligando os canos em casa, né? Quase todos os homens fazem isso, além dos encanadores. Mas às vezes você tem, quando não tem aquele rosqueamento, a rosca também é uma ajuda, isso que eu vou dizer agora. Mas quando não tem aquele rosqueamento e você não tem aquela coisa para fazer a rosca, você tem que usar o quê? Uma cola, não é verdade? Uma cola hidráulica, uma cola para ligar a conexão ao tubo.
Então Deus levanta conexões e Deus levanta propósitos, que são os tubos. Mas para ligar a conexão, que é o propósito, aliás, para ligar a conexão e o propósito, Deus vai usar a cola, que é o que? A unção. A unção é que vai manifestar isso tudo. Por isso que Deus honra a unção, e quem vai contra a unção é prejudicado, porque é mesmo que dizer, Deus, tu levantasse aí, pelo que eu estou entendendo, na conexão, tu tem um propósito, mas eu não confio, eu não creio, eu não respeito essa cola. Então eu meio que dizer assim, eu não quero saber dessa ligação, dessa conexão com o cano. E isso é muito duro, porque você está questionando o poder que Deus levantou no meio da igreja, no meio do chamado, no meio da palavra, e devemos honrar a unção, não importa quem esteja aqui. Honre a unção. E tem mais, começa a trazer papel e caneta para anotar, porque isso vai ser uma bênção na sua vida. A começar que você está mostrando que honra a palavra e honra a unção. Não traga só quando tem pregador de fora, não. Amém. Porque depois você se esquece. Tem coisas que Deus te dá na hora, que mesmo que você depois vá ouvir aquela filmagem, ouvir, você não vai lembrar mais. Então Deus trabalha com conexões. E Deus levantou Jesus como conexão entre a velha aliança e a nova aliança. Agora veja, nós aprendemos nas aulas do Rema, por exemplo, com realidades da nova criação. Quem não fez o Rema, quem não se matriculou, procure agora se matricular e fazer no ano que vem. Uma das coisas que a gente aprende lá é isso que eu vou dizer, o ministério de Jesus na terra. Porque Jesus não só fez algo, ele continuou fazendo algo. Então vai lá para Romanos capítulo 8, versículo 34. Deus é lindo, não é não? Mais lindo você saber que isso faz sentido que Deus é. 8:34. Romanos 8:34. Diz assim: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus é a conexão das nossas orações e da nossa ligação com Deus. A Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Você confessa, eu sou cheio da vida de Deus. Aí, o cano vem passando a água do Espírito, chega lá e Jesus é a conexão para chegar até Deus. Ele intercede por nós, Ele é a conexão. Intercessão significa se colocar no lugar de alguém. Na verdade, a palavra aqui no grego, interceder, que é oper, significa se colocar em benefício de alguém para a sua segurança. Amém. Ele é a conexão, ele se coloca em benefício da gente. Ele liga as suas orações, as suas intercessões, as suas confissões com a pessoa de Deus no trono. Ele é a conexão. Então não só foi a conexão quando ele morreu e pagou o preço como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele continua sendo a conexão. Ele vai ficar eternamente sendo a conexão. Porque nós somos o que somos por causa de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Porque Jesus é a suprema conexão entre Deus e os homens. Ele olha para você e diz, eu estou com Ele, porque eu vejo meu filho nele. Por isso que Paulo diz, ninguém mais vê segundo a carne. Então Paulo vê segundo o Espírito. Como Deus vê em Jesus, é assim que você tem que ver o seu irmão. Mas aquele irmão é chato. Ame, perdoe. Porque o irmão ainda não chegou nisso. O primeiro texto que a gente leu é o quê? Que Deus levantou os 5 dons para que o quê? Que o corpo seja ajustado e cresça. Então tem muita gente que precisa crescer, e é por isso que não cresceu ainda, por isso que são chatos, por isso que são abusados, arrogantes às vezes, né? Enjoados, cara de pau, como diz o Modesto, dá toco, toqueiro. Bom dia, misericórdia.
lendo a palavra, e ele vai ser o quê? Transformado, renovando a mente, como diz a continuação daquele texto de Efésios capítulo 4. Se vê lá na frente que Paulo começa a dizer que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que traz edificação. Então sempre o contexto de tudo isso aí, o que está por trás é a edificação do corpo, a conexão entre as partes. Amém? Então você vê que Jesus, ele foi levantado em benefício para a nossa segurança, com a conexão. Vamos para outro texto que confirma isso aí de Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 24, que fala de Jesus, 24 e 25. Este quem? Jesus, viu? Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, não muda. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam, a conexão. Os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, vivendo sempre e eternamente para ser a conexão entre Deus e os homens. Diga, Deus trabalha com conexões. Toda a Bíblia está cheia de conexão. Amém. Vamos mais, né? Então nós vemos aqui que Jesus é a conexão entre o Velho e o Novo Testamento. Jesus é a conexão entre Deus e os homens. E ele continua sendo a conexão porque o seu sacerdócio, ou seja, o seu ministério de conexão é eterno. Continua. Ele é a conexão. Por isso que ele disse, onde eu era em 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Porque ele tem prazer em ser conexão. Amém? Ele não fica só olhando assim, ele quer ser conexão. E, então, se você tem a vida de Deus, se você tem a natureza de Deus, dentro de você vai remexer o ministério da conectividade. Eita, criamos um ministério. O ministério da conectividade. Por isso que o crente que está realmente buscando a Deus, ele tem necessidade de ter comunhão com Deus. Oração em língua. Participar de oração. O crente que só vem no domingo no grupo de oração, observando casos de força maior. Tá? Geralmente está dizendo assim: eu aceito a conectividade, eu me sentar e Deus falar através de alguém que está no culto. Mas eu não vou atrás da conectividade com Deus na terça, não. Eu tenho que fazer o trabalho da segunda. A Bíblia é para a gente conferir se a gente está de acordo com Deus ou não. Amém? Então Deus nos deu. Lembra do 1 Coríntios capítulo 5 diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliando, conexão. Deus com o mundo. Que Deus não está lançando no rosto dele os seus pecados. Então Deus, o que é o ministério da reconciliação? É o ministério da reconectividade. Né? Amém. É o ministério da conexão. Deus chamou você para ser conexão. Então, além de Jesus, nós temos o ministério conectivo do Espírito. Romanos 8, versículo 26. E 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, ou seja, veja só, ele é a conexão por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos
santos, no plural. O Espírito intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo é a conexão entre Deus e os homens. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que ia enviar o Consolador, aquele que foi chamado para estar ao teu lado, para te auxiliar. Então ele é a conexão com o espiritual, ele é a conexão com o sobrenatural. Por isso que Deus nos deu o quê? Quando você é batizado no Espírito Santo, Deus dá o quê? O dom de orar em línguas, de oração em línguas, né? Falar mistérios, porque ali é uma conexão entre o seu coração, o seu homem interior do coração e Deus. Nós não sabemos orar como convém, ou seja, o que significa isso? A tua mente não vai conseguir captar a conectividade sobrenatural de Deus. Por isso que o teu coração, que nasceu de novo, o teu espírito, ora com gemidos, né, com orações de outras línguas, rima, a tua mente não entende nada, mas o teu coração, o teu espírito está em conexão direta com Deus. É um telefone vermelho, é uma linha vermelha. Isso lembra? Vai dizer que vai cuidar, porque isso lembra do Batman, da década de 60. Mas o Batman lá, o comissário Gordon, né? Toda vez que tinha um crime insolúvel na cidade de Gotham, eu estava ali, estava na minha cabeça que ele era da minha idade, me lembra. E aí o comissário Gordon, né, com o seu auxiliar lá, esse é um trabalho para o cavaleiro Batman. Aí chegava naquele telefone vermelho e ligava, e aquele telefone vermelho ia lá na Batcaverna e chamava o Batman. Então era uma linha vermelha, é uma conexão direta. Você sabe, para resolver os problemas da criminalidade espiritual, você tem contato direto com Deus através da conexão do Espírito. Você tem uma linha vermelha com o sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5 que nós não devemos nos encher com o vinho que traz dissolução e confusão, mas nos encher do Espírito. Porque quando você se enche do Espírito, você tem conexão direta com os céus. Por isso que Paulo diz logo no versículo anterior, remindo no tempo, porque os dias são mais. Significa aproveitando as oportunidades, procurando a conectividade com o sobrenatural. Deus trabalha com conexões. Deus trabalha com conexões. O Espírito é a conexão. É nos dois sentidos, o Espírito Santo e o seu Espírito. Porque para que o seu corpo e a sua alma recebam algo de Deus, você nasce de novo através do seu Espírito, para que o seu Espírito seja a conexão. Amém? Diga, o meu Espírito é a conexão. Quando você nasce de novo, quem é que é transformado automaticamente? A conexão. Ele tira uma conexão fajuta e coloca uma conexão nova. Amém. A conexão fajuta é o coração perdido. E aí você recebe um novo coração da parte do Pai, que é a conexão nova. E quando você recebe a conexão nova, o Espírito Santo diz, essa conexão é limpa, é nova, não tem nenhuma sujeira de esgoto, então eu vou fazer a habitação ali. Aí ele vem e habita dentro do seu coração. Então é o seu Espírito. Por isso que é o seu Espírito a conexão entre Deus e o seu corpo e a sua alma. Por isso você precisa ouvir a palavra, você precisa renovar sua mente. Porque quando você se alimenta da palavra, você está se utilizando da conexão do Espírito Santo no seu espírito, e a palavra vai transformando a tua alma, e dessa forma você consegue usufruir de benefícios também no seu corpo. Amém? Amém? Veja, Deus trabalha com conexões. Vamos ver uns exemplos de homens do Novo Testamento. Até agora eu falei do Velho Testamento e da conexão com Jesus e o Espírito Santo. Mas eu quero que você abra lá em Atos capítulo 9.
Deus é lindo, não é não? Você sabia que faz pouco tempo que Deus é falado? Pastor, você não viu isso em algum lugar. Vi direto de Deus. Não vi de lugar, nem escutei pregação sobre isso. Deve existir por aí que eu explico ao livro. Então, Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres do céu, brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os teus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-lhe pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora ali em Damasco, um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, alguém respondeu: eis-me aqui, Senhor. Lembra da música que a gente cantou? Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, dentro da casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, presta atenção aqui no que Deus disse: vai, porque este é para mim uma conexão, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Agora preste atenção aqui. Deus precisava falar aos gentios. E aí o que ele faz? Ele levanta uma conexão. O que é que Paulo era? Uma conexão. Diga, uma conexão. Veja que Deus escolheu especialmente aquele que mais odiava. Aquele que mais odiava a igreja foi quem Deus escolheu. Porque é para provar que era ele mesmo. Porque se fosse pelo homem, aquele cabra nunca ia querer saber de ser crente. E aí Deus faz questão de dizer para Ananias que foi outra conexão. Porque Deus precisava de uma conexão chamada Paulo. Aí ele levanta uma segunda conexão chamada Ananias. E Ananias diz: Deus me livre, eu vou para aquele lugar, aquele homem é bravo, que só não sei o quê. Aquele homem estava pegando todo mundo e mandando dar uma surra. Aí Deus disse: você vai, porque eu escolhi ele como uma conexão entre eu e os gentios. Então Deus levantou uma conexão chamada Ananias para conseguir levantar uma conexão chamada Paulo. Diga, Deus trabalha com conexões. Mas tudo bem, olha só, esse tal de Paulo era trabalhoso, não era não? Diga a verdade. Então Deus teve que levantar duas conexões para poder resolver esse problema. Uma foi Ananias. Tá? Primeiro foi Ananias para poder dar jeito na fera lá. A fera teve que cair no chão, porque ele disse que Paulo caiu no cavalo. Eu não vejo cavalo aqui. Você vê um cavalo aqui? Você vê um ver esses cavalos. Paulo caiu no chão. E tem Jesus, eu sou Jesus que não está perseguindo. E aí manda ele se encontrar com outra conexão. Então Deus levantou Ananias
para poder Paulo ser convertido. Então, para a conversão de Saulo, para se tornar que foi o Paulo, Deus levantou uma outra conexão, Ananias. Mas o cara do tal do Paulo era tão trabalhoso que Deus teve que levantar duas conexões para poder resolver o problema dele. E aí Deus levanta uma segunda conexão, chamada Barnabé. Vamos lá para Atos capítulo 9, aí você está no Atos, né? Versículo, acho que é o 26 e 27. E aí 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, diga, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então Paulo era tão trabalhoso que Deus teve que levantar uma conexão para salvar ele e depois outra conexão para ligar ele para o povo. Às vezes Deus liga assim, várias conexões para poder tratar e resolver o mesmo problema, porque Paulo, como você sabe, quase todo o Novo Testamento foi escrito, foi inspirado pelo Espírito, mas escrito por Paulo. Por isso que Deus disse, não, eu vou levantar essa pedra, esse tesouro escolhido, que ninguém dá valor, que todo mundo pensa que é o pior anticristão que existe, eu vou mostrar o meu poder, transformando aquele que me odiava naquele que mais está comigo, está com o meu povo. Nem que eu precise levantar duas conexões para resolver isso aí. Diga, Deus trabalha com conexões. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É nesse ponto que eu quero dar um pequeno testemunho e falar algo. Eu quero falar sobre a conexão que Deus levantou para me salvar. Então eu estava passando por situações muito difíceis na minha vida. E teve um determinado momento que eu disse a Deus, Deus, se tu existes, olha como eu estava já nesse ponto. Se tu existes, fala comigo, mas não fala com alguém que eu conheço, senão eu não vou acreditar que eu estou. Ela ainda como era enjoada, eu tenho que dizer, Deus, eu quero conexão da tal marca, e não daquela outra. Porque se for da outra, eu não aceito esse tipo de conexão aqui. Eu ficava mexendo. E aí Deus levantou uma conexão chamada Maneco, meu Deus. Nessa época nós estávamos lendo da Bíblia, era de outra igreja, nós fazíamos o rema. Aqui é a palavra. E aí ele foi a conexão entre eu e o meu retorno para Deus. Ele foi o ministério da conectividade, ou seja, o ministério da reconciliação. Só que eu também, como Paulo, era um cara tão enjoado e problemático que eu precisava de várias conexões, né? Todos nós precisamos de conexões, mas eu vou falar de mim em particular. Depois que já tinha voltado para o Evangelho e tudo, aí Deus falou comigo para a gente vir para o Ministério Verbo da Vida. E aí, Deus levantou uma outra conexão, chamada Gilson Lima. E Gilson Lima foi a conexão entre eu, entre nós, mas só que Fabiana tinha mais contato, entre eu e a liderança do ministério, entre eu e o pastor Dano. O Gilson muitas vezes intercedeu pela minha pessoa, pelo meu ministério. Veja, Deus trabalha com Barnabés, Deus trabalha com conexões, Deus sempre vai trabalhar assim. Amém? Amém. Ele vai sempre te chamar para ser uma conexão. Tem pessoas aqui nesse lugar que Deus utiliza como conexão entre esse ministério e outros ministérios. Tem pessoas aqui nesse lugar que Deus usa poderosamente como conexão para trazer pessoas para os cultos, para a igreja, para fazer o rema. Amém? Deus sempre vai trabalhar com conexões. Por isso você tem que se dispor a ser uma conexão. Você tem que ser uma conexão entre Deus e os homens. Você tem que ser conexão entre as pessoas. A Bíblia diz que no que depender de nós devemos fazer sempre o bem. Por quê? Porque Deus espera que você seja uma conexão do bem. Deus espera que você seja uma conexão da unção do Espírito Santo. Deus espera que você seja uma conexão da palavra, do Espírito, do sobrenatural. Por isso que o diabo sempre vai trabalhar cortando
conexões. Não vai mais para aquela igreja não, o povo é falso. Irmão, por que você... eu posso ser crente em casa. Pode não. Nunca vai ser crente em casa. Ninguém consegue ser. Em casa que eu digo é sozinho, entendeu? Você deve ser crente na sua casa. Eu estou falando de ficar sozinho, sem ninguém para comunhão nenhuma. Irmão, por que você não está falando com o cicrano? Porque o cicrano fez o mal para mim. O diabo trabalhando, cortando a conectividade. O inimigo, para atacar um país, ele vai tentar destruir as conexões. O diabo, ele é o quê? Qual é o nome do diabo? Diga, acusador. Acusador dos irmãos. Então, o diabo tenta o tempo todo queimar a sua conectividade com Deus e da sua com seu irmão. Ele é o pai da mentira e o acusador. Então ele mente, porque com a mentira é a unção, vamos dizer assim, do cão do diabo para destruir as conexões. Então se você chega e é questionado e mente, a tua mentira um dia vai ser descoberta. Você pode ter certeza que vai. Pode passar 10 anos vai descobrir. E a mentira vai ter uma consequência. E a consequência da mentira é a perda da conectividade com as pessoas. E talvez nunca mais consiga ter conectividade com a pessoa. Por causa da mentira, a unção, vamos dizer assim, do diabo. Por isso, irmãos, que o diabo trabalha tentando o tempo todo quebrar as conectividades espirituais entre os irmãos e entre você e Deus. Mas Deus sempre vai trabalhar da forma contrária, trazendo ligação. Por isso que ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz que nós devemos perdoar os irmãos. Ele diz que nós devemos considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Para quê? Para manter a conectividade. Amém. Por isso que nós não podemos guardar rancor, porque quando guarda o rancor, quebra a conectividade. A Bíblia diz que o marido não deve ter problema com a esposa do marido, porque senão as orações estão perdidas. Perdeu a conectividade. Caiu a rede. Esse negócio de internet de Deus não funciona não. Caiu a rede. Briga em casa. Não adianta vir para a igreja com uma cara de pau desse tamanho, Deus opera, mas não vai operar, ele já está operando dizendo que é para ter consertado em casa. A Bíblia diz aí, em Efésios capítulo 4 mesmo, diz lá na frente, ireis e não pequeis. Mas no original, eu gosto da versão, vamos abrir lá, ireis e não pequeis, na Bíblia amplificada. Tá? Agora diga aí, Deus não é bom não? Dá essa palavra agora momentos antes, hein? Diga isso para a igreja. Olha aí. Olha o que é que diz. Versículo 26, né? De Efésios 4, 26 e 27. Então, nós vamos ler, eu vou ler aqui na Bíblia amplificada, tá? 26. Olha só, alguém lê aí, Charles, você lê para mim, vou dar o microfone, vem cá, vem. Nada não. Lê. 26, 27. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Obrigado, Charles. Sabe como é que diz na Bíblia amplificada? Preste atenção, olha aqui. Quando ficarem zangados, não pequem, nem mesmo deixem a sua ira, a sua exasperação, sua fúria ou indignação permanecer até o momento que o sol se põe. Não deixe uma sala, um apoio para os pés, para o diabo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que pode ser que você fique irado. Mas que absurdo, um negócio desse, essa pessoa faz isso e aquilo outro. Mas o que é que diz? Não chegue ao ponto de meditar, guardar rancor. Então, o marido está com a mulher em casa, vamos, mulher, vamos pro outro, vamos.
eu disse até semana, não foi não, amor? Eu disse, amor, tu tem uma vantagem dentre tantas. Ela não demora, ela termina primeiro que eu. Eu sou o que demora, imagina. Ela também não gasta. Sou eu que gasto as coisas caras. Não é uma benção? Não gasta e não demora. Agora tem um negócio que toda mulher tem que ela tem também, né? Falar, né? Mais do que. Pois bem, aí estava o marido em casa e a mulher demorando. Mulher, vamos, e a mulher demorando, vamos ao culto, e demorando. Daqui a pouco, será possível? Eu vou embora, você fica aí, e você quer seguir isso aqui, outro. Aí fica com a cara desse tamanho aqui fora, eu estou vendo, as pessoas brigam por coisa pior, né? Eu estou aliviando a barra de muita gente. Chega na igreja, com a cara desse tamanho. Depois, 10 minutos depois, chega a mulher. Se senta um longe do outro, ou então um de lado do outro, muitas vezes você para um longe do outro, a não ser hipócrita. Não foi hipócrita no momento que devia ter resolvido isso logo. Aí, para não ficar com o cara feio um do lado do outro. Rapaz, pelo amor de Deus, as suas orações não vão ser ouvidas, vocês estão dando lugar ao diabo. Vocês estão dando valor à falta de conectividade que o diabo está cortando. Deus trabalha com conectividade, você tem que perdoar logo, resolver aquela questão. Amém? Veja, o pastor Bud foi a conexão entre essa visão que Deus deu para o Kenneth Hagin e o Brasil. Por isso que nós honramos Ele, né? Nós honramos Deus, maravilhoso da palavra, e nós honramos Ele, porque Ele foi a conexão entre essa palavra que você está ouvindo, né? Oh, pastor, essa palavra é uma unção. Ela está ungida porque é a obediência de um chamado, não só o meu chamado, mas o chamado desta visão que Deus deu ao pastor Bud e Jen para trazer para o Brasil. Quando eu sou obediente a essa visão, a esse chamado, a mesma unção que estava sobre Jesus, que estava sobre o irmão Reagan, que veio para o pastor Bud, veio para mim. Que veio sobre a liderança, sobre o bispo Guto, o pastor João Alberto, e todos eles, vem para mim. É por isso que é fácil pregar, porque nós estamos honrando a conectividade de Deus. Deus trabalha com conectividade. Por isso que a gente, do louvor, não é para cantar todo tipo de música aqui não. Para quebrar a conectividade. Né? É um compromisso com a conectividade de Deus. Pastor, por que você não chama o pastor fulano de todo tipo de ministério? Homem de Deus, maravilhoso, vamos para o céu, amo, mas eu tenho um compromisso primeiro com a conectividade de Deus dentro dessa igreja. E se esse pastor abençoado vem aqui para pregar uma coisa que vai quebrar a conexão, não, porque maior do que esse pastor é Deus e a palavra. Não é eu e a minha opinião, é Deus e a palavra. Entendeu agora por que a gente não faz algumas coisas? Conectividade. Deus sempre vai trabalhar com conectividade. Ele chama, Ele capacita e Ele espera que você seja responsável pela conectividade entre a unção e você, entre o sobrenatural e você. Por isso que ele diz, orando em todo tempo no Espírito, se enchendo do Espírito. Recebei com mansidão a palavra em vós, implantada a conectividade, a qual é poderosa para salvar a vossa psique, a conectividade na mente. Não ficar pensando besteira. Não, estou com depressão. A depressão pode ter vindo, mas Deus é poderoso para tirar esse instrumento de Satanás, para destruir essa fortaleza, através de quê? Diga, conectividade. Como assim? A palavra e o Espírito. E a vontade, a sua fome de receber de Deus. Senta aí, eu vou anotar, eu vou confessar. Jesus é a minha conectividade, Ele é o meu sumo sacerdote da minha confissão.
está em mim do que o que está no mundo. Ou seja, eu tenho conectividade, eu tenho ligação, eu tenho rede de 4G, banda larga. Aqui é o contrário, né? Diz que larga é o caminho que leva à perdição, estreita é o caminho que leva a Deus, mas a conectividade é larga. Estreita é a má conectividade que o diabo influencia. A banda do crente é banda larga, é ligação direta, a velocidade de download e upload, sabe? Mas é interessante isso, né? O problema é que as pessoas igual na internet. Você já prestou atenção, você faz um contrato de internet, sempre a velocidade do download é maior do que a do upload, né? É ou não é? Né? Tá lá, download não sei quantos mega. Mas upload é menos, eu quero dar uma relação de 1/5 mais ou menos, não gosto. Por aí é menos, né? Então, o contrato da gente aqui é 10 mega de download e quanto? Meio mega de upload. Ele sabe que os crentes são desse jeito, Deus está dando. E os crentes. Deus, eu tenho a vida, eu tenho o poder, eu tenho o espírito. De vez em quando eu vou na igreja. Sabe? O upload é bem fraquinho. Vamos para ele, vamos para receber de óbvio, é download, né? Você vem aqui para oferecer o upload. O Pai procura verdadeiros uploads. Verdadeiros adoradores. E o que? Tem conectividade em espírito e em verdade. Porque o problema do download já está resolvido, entendeu? E Jesus Cristo resolveu todo o download, né? Banda tripla, larga, imensa, eterna, é a vida eterna, já vem você com toda a força. Aleluia. Eu sei que ele estava falando sobre o batismo do Espírito Santo, mas ele disse: quem crê em mim, como está escrito nas Escrituras, mais ou menos seria hoje como se dissesse: faça o nosso plano de banda larga espiritual e tenha acesso ao download irrestrito. Quem crê em mim, como está escrito nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, você vai ter download de banda larga imensa. Mas o problema é que também o Pai procura verdadeiros adoradores. Então o Pai também quer que você dê um upload. A sua velocidade é tão baixinha. Você vem para o culto querendo download e você deveria dar um upload. E não vem nem na terça que é o culto de oração. Que sabe nos dias de reunião de oração matinal. 5, 6 pessoas, né? Um dia glorioso, 10. Não sei por que esse negócio não funciona. Porque a gente só quer receber download depois. Não quer dar nada, não quer. Né? Mas Deus quer conexão entre você e Ele. Ele quer conexão entre você e o seu irmão. Ele diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, no que se depende de alguma coisa de você, procura conectividade. Procura ser uma conexão. E aí, para finalizar, vamos lá para Marcos capítulo 16, versículo 15. Diga aí se não foi Deus que mandou essa palavra. Deus tem conexão com a gente, pessoal. Ele te ama. Se não sabia, fique sabendo, já deveria saber. Né? E eu tenho absoluta certeza no coração, não é na mente não. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e sejam conexão. Pregai o Evangelho a toda criatura. As boas notícias. Seja a conexão entre as boas notícias e as pessoas. Vivendo conforme o que você crê. Não sendo falso crente. Eu sou de Deus. Eu sou disso, sou daquilo outro. Então viva segundo o que você prega. Senão você é uma falsa conexão. E falsas conexões ou conexões entupidas vão estourar o esgoto. O mau cheiro da sujidade interior da pessoa, todo mundo vai ver.
ninguém escapa dessa verdade. Tudo que está encoberto, ou seja, todo esgoto entupido de conexão ruim, vai estourar. Então, cuide de limpar a sua conexão com as pessoas e com Deus para não estourar o esgoto. Porque se estoura esse esgoto, todo mundo vai sentir um mau cheiro. Você sabe quando o esgoto está estourado ali de longe, você sente um mau cheiro. É verdade ou não é?